Bom dia, graça e paz. Você pode tomar o seu lugar, por favor? Obrigado mais uma vez, meu amigo, pastor Enéas, te amo também, amo essa igreja, é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, é a terceira ou quarta vez que estou aqui e me sinto em casa. Tenho feito amigos aqui dessa igreja e tem sido um privilégio muito grande poder ver o que Deus está fazendo aqui. Deus nos conectou com uma amizade que começou lá em São José dos Campos, quando o pastor Enéas foi nos visitar. O Felipe falou, recebe lá, o pastorzão está lá em São José, e nós recebemos lá, fomos jantar, e ali vimos esse grande homem de Deus que ele é, um homem simples, que é apaixonado pelo reino, e ali já nos conectamos através da Rede Inspire, e aí eu tive a oportunidade de vir para cá 2 vezes, para Portugal, e ele sempre me convida, e eu tenho essa honra de poder estar aqui na casa. Então, mais uma vez, obrigado, pastor Enéas, pastora Luzia, por me ceder o púlpito, e também meus amigos, Sérgio, Felipe, que nós temos caminhado juntos aí para a expansão do reino de Deus. Amém? Para você que não me conhece, eu me chamo Vinícius, sou um dos pastores lá da igreja da cidade, trabalho na equipe, sirvo junto com o pastor Carlito Paes, e atualmente eu sou o diretor da Rede Inspire Internacional, ao qual a igreja, aqui a Esperança Church, também faz parte. Ontem nós tivemos uma conferência linda, a 2ª edição da Inspire Conference Portugal, tivemos 240 participantes de 13 países diferentes, foram 2 dias de muito aprendizado, comunhão, adoração, e eu creio que Deus está fazendo algo muito especial em Portugal. O que você precisa e pode fazer é entender que aquilo que Deus está fazendo em Portugal e na Europa, Ele quer fazer com você. E nós vamos falar um pouco sobre isso, porque quando você olha para essa igreja, a Esperança Church, e eu estava ali conversando, perdão, com o Elton, né, que veio comigo para cá, eu falei para ele, Elton, essa é uma ótima igreja, porque eu fiquei nos últimos 4 anos trabalhando como diretor da Rede Inspire. Durante 4 anos, eu conversava, pensava, orava e trabalhava com igrejas e pastores. Então eu não entendo de muitas coisas na vida, mas de igreja eu entendo um pouquinho. Porque eu tenho trabalhado com pastores, eu entendi que esse é o meu chamado. E quando eu vim para Portugal, há 2 meses atrás, eu tenho estado aqui há um tempo maior agora, e eu tenho ido a muitas igrejas aqui em Portugal, eu posso te dizer, essa é uma ótima igreja aqui em Portugal. E ela só é uma ótima igreja porque vocês estão servindo nessa igreja. Porque vocês têm um pastor que obrigado, irmão. Porque vocês têm um pastor que é apaixonado pela igreja e pelo reino de Deus. E Deus tem muito mais, Ele quer fazer muito mais. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O Sérgio me disse que vocês estão trabalhando mensagens na série sobre a importância do servir. E eu amo falar sobre isso, porque eu amo servir. Aliás, todos nós deveríamos amar servir. Servir, e esse é o tema da mensagem de hoje, você pode colocar aí na tela para mim, por favor. Servir é a essência de todo cristão. Servir é a essência de todo cristão. E eu quero falar um pouquinho para você hoje, para que você entenda que você foi criado para servir. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você foi criado para servir. Você foi criado para servir. Para servir ao Deus Todo-Poderoso e para servir ao seu próximo. Para servir aqueles que não pensam como você. Você sabia que você foi criado para isso também? Para aqueles que não são da igreja, você foi criado para servi-los. Porque nós temos o maior exemplo daquele que morreu por nós, que disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar então. Senhor, eu te dou graças, porque nós podemos estar reunidos aqui em Teu nome, para aprender um pouco mais como servir, Deus. Jesus, fale conosco nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo sinta-se livre aqui, ensine, ministre, transforme, mude o nosso coração, dê-nos um coração como o do Senhor Jesus, para que possamos servir de forma contagiante, de forma apaixonada, na igreja local, para servir as pessoas de uma forma a atraí-las para o Senhor Jesus.
E que o Senhor fale através de mim nessa manhã. Senhor, que todo tipo de desatenção seja cancelada agora no nome de Jesus. E que possamos ser terra fértil, Senhor, terra boa. A palavra será semeada nessa manhã e dará muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Vamos ler juntos, então. Tem um texto lá em 1 Pedro 4:10, vai aparecer na tela aí para vocês. Vamos ler juntos esse texto? Pode colocar, por favor. Vamos lá. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O apóstolo Pedro aqui, ele está entregando uma chave para você. Ele está falando sobre o seu propósito de vida. Ele está falando que cada um deve exercer o dom que recebeu de Deus para um propósito. E qual é esse propósito? Está escrito ali. Para servir aos outros. Deus não te deu uma inteligência para você ser inteligente em si mesmo. Deus não te deu recursos apenas para você ser rico. Deus não te deu uma eloquência no falar, um dom estratégico, enfim, qualquer tipo de talento e dom que você recebeu de Deus, amém? Porque tudo você recebe de Deus. Você não recebeu apenas para si mesmo, mas para servir aos outros. E qual é a nossa responsabilidade? Continua, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Basicamente, o apóstolo Pedro está falando assim, vocês, Deus tem derramado a graça dele sobre vocês, e o seu papel é saber administrar aquilo que Deus tem te dado. Deus, ele não quer fazer as coisas no mundo sozinho, ele conta com você, ele conta comigo. E Ele quer cada vez mais transformar Portugal, quer transformar a Europa, quer transformar o Brasil, mas Ele quer contar conosco. Ele escolheu fazer isso. Ele poderia fazer diferente, mas Ele escolheu te usar. Ele escolheu te convidar para entrar no barco e falar, vem, vamos mudar esse mundo juntos. E para isso, sabe o que Ele faz? Ele te dá dons, Ele te dá talentos. E é óbvio que nós somos reconhecidos pelos dons e talentos que temos. Mas os dons e talentos que temos só têm um propósito e uma finalidade se for para o próximo. Se for para servir o próximo. Rick Warren, o pastor norte-americano, ele escreveu, a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Nós crescemos para nos doar. Então, à medida que você amadurece na sua fé, você começa cada vez mais se entregar para o próximo, se entregar para a igreja, para o plano de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 43 diz, quem quiser ser o maior, deve tornar-se servo. Nós estamos falando de um homem que deixou a sua glória, era o maior dos maiores, para vir aqui e se tornar o menor dos menores. Mas Jesus era tão bem resolvido na sua identidade, que ele não tinha problema com isso. Você sabia que na Bíblia não existe a palavra líder? Você sabia disso? Que o hebraico não existe a palavra líder. A palavra líder é uma palavra secularizada, que ela é adaptada para o nosso contexto. E eu não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário, liderança é uma arte a ser desenvolvida. Todos nós, de alguma forma, podemos e devemos liderar. Só que o exemplo bíblico do Antigo ao Novo Testamento é o exemplo do servo. Então a liderança, ela deve ser servil. Quando você olha para os grandes homens de Deus na Bíblia, Deus os chamava de servo. Abraão, o meu servo. Davi, o meu servo. Os apóstolos, eles abriam as cartas dele falando, eu, Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E é isso, naquele contexto era muito forte, porque um servo era um escravo. Era alguém que não tinha direitos nenhum. Era uma pessoa que entendia que dependia de algo ou alguém maior do que eles para fazer o que estava fazendo. E eu acho que a igreja precisa entender que nós precisamos de algo ou alguém maior do que nós para fazer o que nós fomos chamados para fazer. E nós só começamos a entender quando o nosso coração, ele passa a ser e se tornar um coração de servo. Passa a receber o coração de Jesus Cristo. Há um provérbio dinamarquês que diz assim, o que você é um presente de Deus para você.
O que você faz consigo é um presente seu para Deus. O que esse provérbio está querendo dizer? Que há uma responsabilidade na forma como você se apresenta e se doa para o mundo. Há um compromisso seu com Deus. Sim, eu sou um filho amado de Deus, mas eu quero que isso se manifeste na sociedade. Eu quero servir as pessoas. Isso foi estabelecido lá em João capítulo 13. Naquele contexto, quando Jesus estabeleceu o estilo de liderança do ministério, que deveria vir depois dele. Obrigado. O estilo de vida ministerial para todos nós. Não só ministerial dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Jesus estabeleceu um padrão que ele é do céu para a terra, que é o padrão de servir ao próximo. Ele chegou até Jesus chegou até Pedro, e ele disse, Pedro chegou até Jesus e disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. O apóstolo Pedro é nós, né? Não entende as coisas de Deus, né? Ele não entende, os discípulos bem nós mesmo, né? Mas, o que Jesus está querendo dizer aqui? Eles olhavam para Jesus como mestre, como Messias, como aquele que haveria de vir para libertá-los do poder do Império Romano e aquele que foi enviado por Deus, o grande mestre. E aí, de repente, aquele mestre vem e se abaixa e fala assim, Pedro, deixa eu lavar os seus pés. Vocês não têm noção o que é lavar os pés naquele tempo, gente. Hoje os pés é bonitinho, tirando um ou outro encardido aí, né? Aquela unha feia. Mas os pés naquele tempo não existia tênis, era sandália, não existia asfalto, era terra. Eles andavam no meio do esterco, da sujeira, não existia saneamento básico, era lixo. O pé era a coisa mais feia, mais suja que existia. Mas aos olhos de Deus é diferente. Por isso que eu penso que o paradoxo da forma como Deus enxerga as coisas é diferente. Quando todo mundo olhava para aquele pé encardido, feio, sujo, cheio de esterco, e falava, eu não vou pôr a mão aí não, sabe por quê? Porque isso é um trabalho do servo, do escravo limpar meu pé. Jesus vem e ele pega aquele pé sujo e fala assim, não, eu vou lavar seus pés, sabe por quê? Porque nesse momento eu estou invertendo as coisas. Você precisa entender que para você ser mestre antes, você precisa ser servo. E se eu não fizer isso por você, você não vai fazer por outros lá na frente. E se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E a partir desse exemplo, nós podemos e devemos fazer a mesma coisa hoje. E é lindo que a Bíblia diz, como são belos os pés daqueles que trazem as boas novas. Só que isso é a forma como Deus nos enxerga. Porque os pés estão sujos, os pés estão ensanguentados, cansados, fedidos. Mas eles estão cansados e fedidos porque estão trabalhando para o reino de Deus. E Deus não olha para a aparência externa, mas para o coração daquele pé que leva o evangelho a todas as nações. Essa é a beleza de Deus. O propósito que Deus tem para a minha vida é servir a Cristo através do meu ministério aos outros. Você crê que Deus te levantou para servir? Você foi levantado e criado para servir. E como você é preparado para servir então? Porque eu não quero apenas falar sobre servir, eu quero entrar aqui em alguns pontos chaves que são importantes para entendermos e aplicarmos também durante a semana e nos próximos meses. Lá em Efésios 2:10, tem um texto que define também um dos motivos pelo qual você foi criado. O texto diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto, ele é um dos principais textos que fala da salvação.
Ou seja, o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja especificamente, mas para nós hoje também, que você foi criado por Deus para as boas obras. Você é salvo para as obras, não pelas obras, amém? As obras não têm poder de te salvar, apenas Jesus Cristo e a fé nele podem te salvar. Mas uma vez que você é salvo, agora você é salvo para alguma coisa. Se você fosse salvo apenas para estar com Deus, no momento que você fosse salvo, Deus faria assim, e te puxava, e você ia estar com Ele na eternidade. Mas Ele fala assim, não filho, agora que você é salvo, você tem um exemplo do meu filho, e Ele vai te ensinar como servir as pessoas como Ele serviu também. Em outras palavras, você foi criado para servir. E quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo. Agora, Ele está dentro de você, te ensinando, despertando novos dons e talentos, para você dar muitos frutos. Há uma parábola que fala dos 4 tipos de solo, da semente que é semeada em 4 tipos de solo. Jesus conta que apenas um desses solos dão frutos. Vocês lembram disso? E esse solo tem algo muito interessante, que ele fala sobre o crente, sobre aquele que está em Cristo, sobre aquele que já entendeu e recebeu a salvação. Ele diz o seguinte, esse solo, 4º tipo de solo, quando a palavra é semeada, qual que é a consequência? A terra boa vai dar frutos de 30, 60 e 100 por 1. Em algum momento eu te pergunto, Jesus falou que a terra boa dá frutos de 0 para 1? Ou seja, não dá fruto nenhum? Sim ou não? O que você consegue entender disso? Que a partir do momento em que é semeada a palavra em você, você é terra boa, você vai dar frutos. Você tem que dar frutos, nem que seja a menor quantidade de fruto, que é 30 por 1, 30% do seu tempo, você dá frutos. Só que uma das consequências, ou uma podemos dizer assim, aquilo que a salvação te leva a fazer vai ser demonstrado nos frutos que você dá. Então, se você não está dando frutos, e eu não estou aqui para julgar ninguém, longe disso, mas você deve olhar para os frutos que a sua vida produz, para examinar a sua salvação. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que nos ensina isso. Porque é natural do crente, como eu disse, é a essência, e nós fazemos isso através dos nossos dons espirituais, interesses, habilidades, experiências, olhando para Jesus, pois Ele é o maior exemplo nosso. Como eu disse, Jesus ensinou que o Filho do Homem, Ele não veio para servir, mas para ser servido. Eu não sei, sabe? Talvez o que falta para nós, e eu que estou falando para o crente, e se você ainda não está em Cristo, que essa palavra fale com você também, mas é importante você entender que, à medida em que você conhece mais Jesus, você vai ficar cada vez mais desejoso e faminto por servir. Porque essa é a essência dele. Ele veio para isso. E quanto mais você conhece esse Deus, esse Pai que enviou o seu Filho, você vai querer servir. E às vezes o problema é que a gente acha que servir é só vir na igreja no domingo para servir aqui no culto e ir embora. Só que você, dona de casa, você vai servir a sua família. Você que é médico, dentista, professor, você que trabalha em qualquer área da sociedade, você está servindo os seus colegas. Porque servir não é um ato, é um estilo de vida. Servir é um estilo de vida. Você decide servir. Afinal, servir significa, de acordo com o dicionário Strong, ministrar a alguém, servir à mesa, aliviar necessidades, prover cuidados, cuidar dos necessitados. Jesus disse, quando você visita um preso na cadeia, quando você alimenta um faminto, quando você dá roupas para quem não tem, você está fazendo como se estivesse fazendo para Ele. Porque eu não posso ver Jesus, mas eu posso ver o que Jesus estaria fazendo se Ele estivesse aqui. E Ele quer fazer através de mim e de você. A linguagem do servir, ela é tão poderosa, que ela não é uma linguagem desse mundo, como eu disse, é uma linguagem do céu para esse mundo. E uma pessoa, ela pode não receber a sua oração,
ela pode não estar aberta para você ministrar o evangelho para ela, mas eu duvido uma pessoa que vai se fechar se você quiser servir aquela pessoa. Ligar para aquele seu amigo lá, que está precisando de uma ajuda, uma mãozinha para fazer uma pintura na casa dele, você liga para ele, você está sabendo, fala assim, vou aí te ajudar, vou aí te servir. Aquilo vai abrir as portas para que você compartilhe o que Jesus está fazendo na sua vida. Sabe, nós temos que servir como nós servimos. Servimos através desse estilo de vida, com a nossa família biológica, espiritual, nas nossas profissões, nas nossas experiências. A verdade é que você serve 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque servir é um estilo de vida. Servir não é fácil, sabe por quê? Porque nós estamos rodeados e estamos inseridos em um mundo que não está acostumado com servir. Mas nós estamos cheios da presença de um Deus, que a sua linguagem é o amor e o serviço ao próximo. Então nós temos que fluir mais a partir daquilo que nós carregamos dentro de nós, e não naquilo que está rodeando a nós. Nós somos chamados para impactar. Então você é chamado para servir aqui na igreja no domingo, lá na igreja da cidade. Servir, ser um voluntário, é uma essência, é um valor para nós. Sabe, nós amamos servir, eu amo servir. Servir para mim é uma linguagem de amor muito poderosa. Então eu quero compartilhar com vocês alguns pontos de como que você pode identificar e suprir, como que você pode servir as pessoas. Em primeiro lugar, identifique e supra as necessidades das pessoas. Será que você tem sido intencional em buscar oportunidades para servir? Como eu disse, quando eu estiver falando aqui sobre serviço, não pense somente servir na igreja, pense também. Há um lugar aqui para você servir. Não tem, pastor Enéas? Precisa de muita ajuda aqui, não é verdade? Ou é só lá na igreja da cidade de São José que precisa de ajuda? Nós precisamos de todos os lugares. Mas Jesus, ele era especialista em procurar oportunidades. Mas o apóstolo Paulo, ele nos traz um exemplo aqui. Olha aqui, ele está ali ministrando e discipulando seu filho espiritual, Tito. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. O apóstolo Paulo está falando assim, os nossos, aqueles que estão em Cristo, que eles possam aprender a dedicar-se à prática de boas obras. Então deixa eu te dizer uma coisa, servir é um ato contínuo que quanto mais você serve, mais você aprende a servir. Não é algo que, não, eu já sou especialista, não. Você pode servir de diversas formas. Eu estava conversando ali também mais uma vez, pensando, eu falei para o Elton, Elton, é engraçado, cara, que na igreja tem tanta gente talentosa, parece que quando eu era do mundo, eu me converti com 28 anos, eu não fazia tanta coisa diferente assim, depois que eu entrei para a igreja, faço tanta coisa diferente agora, mas sabe por quê? Porque dentro de mim tem um rio de água viva que flui para transbordar e tocar a vida das pessoas. E Deus te dá novos talentos. Vocês acham que eu sabia falar em público antes de vir para Jesus? Eu não sabia, não. Não sei direito ainda não, mas dá para quebrar o galho. Mas Jesus, ele começou a compartilhar comigo dons para eu poder servir ao seu reino. E ele faz isso na sua vida também. Por exemplo, eu não sei tocar instrumento nenhum. Cantar, então, Deus me livre. Mas cantar talvez eu não vá aprender, mas um instrumento eu quero aprender a tocar, sabe? Porque um dia eu quero tocar uma bateria ali no meio do culto, servindo de forma diferente também. Então, nós temos que aprender a servirmos para que nós possamos suprir as necessidades das pessoas e não sermos improdutivos. Olha só Jesus, tem um texto lá de Mateus 20, versículos 30 a 32, que mostra como Jesus era intencional em procurar oportunidades para servir. 2 cegos puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Sabe, nós vivemos um tempo onde tudo é tão corrido. As pessoas passam por nós com necessidade, a gente nem para ouvir essas pessoas. Eu sei que às vezes tem muita coisa, mas não é diferente do tempo de Jesus. Existia pessoas pedindo esmola no tempo de Jesus.
Existiam muitas pessoas com necessidades. Eu li um livro uma vez que falava que era um japonês, essa coisa é bem típica de japonês, mas fazer uns cálculos malucos, né? Ele fez um cálculo, não sei como, calculando as distâncias que Jesus andava entre, por exemplo, Jerusalém e Samaria, e ele calculou que Jesus andava numa certa velocidade que permitia a ele prestar atenção ao seu redor para ver quem estava precisando dele. Olha que coisa de louco, coisa de japonês pensar isso mesmo, né? Mas o que esse livro nos ensina? Que Jesus ele tinha uma velocidade que o permitia amar as pessoas. E às vezes a gente anda numa velocidade acima. Estamos correndo demais. Não estamos prestando atenção naqueles que precisam de nós. Sabe, nós precisamos parar e perguntar para as pessoas: o que você quer que eu te faça? Ah, eu quero um dinheiro aqui. Talvez dinheiro eu não tenha para te dar, mas eu posso orar por você? Sabe, deixa o Espírito Santo te usar. Você vai estar ali, daqui a pouco o Espírito Santo vai falar com você. Ora pela enfermidade da esposa dele. Você vai orar, a esposa dele vai ser curada lá. E aquela pessoa daqui a pouco vai estar sentada aqui com vocês. Sabe, vamos ter essa oportunidade de ajudar e cuidar das necessidades das pessoas. Muitas vezes o que nos impede de ajudar as pessoas, às vezes é o egoísmo. Filipenses 2,4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É bíblico. Sabe, nós nos preocuparmos com o que as pessoas precisam. Tem outra versão que diz: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Uau, que lindo. Segundo obstáculo é um perfeccionismo. Às vezes a gente só quer servir se estivermos prontos. Não, eu só vou lá na igreja lá e ajudar no estudo bíblico depois que eu fizer um mestrado em teologia. Então você não vai ensinar e servir nunca. Porque Jesus ele não está preocupado com os preparados, e sim com os disponíveis. Ele te prepara enquanto você se dispõe. Ah, eu só vou lá servir na tradução quando o meu inglês estiver fluente e perfeito. Então seu inglês nunca vai chegar fluente e perfeito, porque você aprende errando. Você aprende quando você está lá, quebrando a cara. É assim que nós servimos a Deus. Lá na Igreja da Cidade nós temos uma frase. Nós falamos assim: é melhor feito do que perfeito. Isso não pode ser desculpa para falta de excelência, amém? Mas não precisamos esperar tudo perfeito. Não precisa esperar todas as condições ideais. Um texto de Eclesiastes 11 diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Olha aí, ó. Nós temos que estar com a mão na obra. Seja parte da solução. Terceiro obstáculo, materialismo. Quem só foca no dinheiro, pouco foca nos relacionamentos. Pastor Enéas, enquanto ministrava aqui sobre dízimos e ofertas, ele falou assim: a gente não quer o seu dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa do seu dinheiro. Sabia disso? Sabe o que Deus precisa? Do seu coração. É que talvez lá no seu coração está o seu dinheiro. Ou no dinheiro está o seu coração. Na verdade, dízimos e ofertas têm mais a ver com a gente do que com a igreja e com Deus. Deus vai suprir, Deus faz o sobrenatural. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é um privilégio contribuir na obra do Senhor. Semear na obra do Senhor. Não tem coisa que dá mais frutos do que semear financeiramente na obra do Senhor. Sabe, tudo que eu semeei, dízimos, ofertas, qualquer coisa, e aqui não estou querendo falar de mim não, mas é um princípio. Tudo que eu semeei na minha vida, eu colhi 10 vezes mais sem merecer. Eu queria ter dado muito mais, e Deus me deu muito mais do que eu preciso, do que eu mereço. Mas por quê? Porque Ele já tem meu coração. E isso tem a ver também com servir as pessoas. Porque Jesus ensinou sobre isso. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus falou isso é porque é importante. E Ele chama o dinheiro de Senhor. É uma potestade, chama-se Mamon. E Ele quer conquistar o seu coração. E se você só serve ao dinheiro, você não está servindo a Jesus. Quando um discípulo de Jesus chegou nele e falou: Senhor, eu cumpro todas as leis, eu faço isso e aquilo, como eu faço agora para entrar no céu? Jesus falou assim: você já faz tudo certinho, agora vai e vende tudo e me segue. A Bíblia diz que o discípulo se entristeceu e foi embora, porque ele achou muito difícil vender tudo para seguir Jesus. Eu te pergunto, Jesus precisava
E na verdade, Jesus falou assim, vende tudo e dá aos pobres. Jesus não falou dá para mim, não. Dá para a igreja, não. Dá aos pobres. Sabe por quê? Jesus está falando assim, eu estou preocupado com você, não comigo. Eu quero te ajudar a me servir. Você que está vindo falar para mim que você quer me servir, então deixa eu te ajudar. Só que o coração dele não estava no lugar certo. Quem não tem tempo para servir, não tem tempo para amar. Eu vou repetir, quem não tem tempo para servir, não tem tempo para amar. E nós somos o povo que somos chamados para amar as pessoas. Segundo lugar, para continuarmos servindo, doe-se com o coração repleto de amor. Estamos falando sobre amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Alguém disse em um determinado momento da história, esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo as coisas certas, do jeito certo, pelas razões certas. É isso. Você está aqui na Esperança Church, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com os talentos certos para fazer a coisa certa. Você não precisa mais nada. Você não precisa ir lá para a igreja da cidade e começar a servir. Deus te trouxe aqui. E deixa eu te dizer uma coisa, gente. Deus te trouxe aqui. Só sai daqui se Ele te levar para outro lugar. Não decide sair daqui sem Ele te levar para outro lugar. É Ele que abriu as portas. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. E é aqui que Deus quer te usar. Deus quer ministrar na sua vida. Também existem alguns obstáculos para termos a motivação correta para servir. Por exemplo, a ingratidão é um obstáculo. Lá em 2 Timóteo diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Jesus Cristo, Ele não nos salvou esperando que nós entregássemos algo para Ele, não, Ele nos salvou porque Ele nos ama. Agora, como Ele me ama e eu amo Ele de volta, eu entrego tudo para Ele. Eu entrego o meu sim para Ele. Sabe, está ali a nossa turma do college, daqui a pouco vou chamar eles aqui em cima para fazer algumas ministrações para vocês. Eles estão aqui para servir. Temos ali, o Elton é mineiro, a Nicole é catarinense e a Renata é carioca. Cada um de um lugar do Brasil. Eles não são lá de São José dos Campos, foram abraçados por São José dos Campos. Eu sou um dos professores do college e eu vejo isso todo ano. Sabe, os jovens chegarem apaixonados e saírem mais apaixonados ainda para servir a Deus. E nós ensinamos eles também esse segundo ponto, que está lá em Romanos 14:4. Pare de comparações e críticas. Isso não faz parte do corpo de Cristo. Lá diz assim, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. Comparações e críticas atrapalham a nós na nossa jornada para servir a Deus. Eu começo a me comparar, falo assim, cara, eu toco melhor que aquele guitarrista ali, era para eu estar lá. Se era para você estar lá, era para você estar lá e Deus te colocaria lá. Agora, mantenha o seu coração certo, e talvez porque você pensa assim é que você não está lá. Deus, Ele quer te ajudar, Ele conta com você, mas para Ele, mais importante do que você servir é você ser. E Ele quer o coração certo com a motivação correta. Então nós temos que cuidar das críticas. Criticar uma pessoa traz sobre você um fardo de uma crítica desnecessária também. Porque a Bíblia diz, você vai ser julgado na mesma medida que julgares. E nós, por causa do pecado, sabe, nós temos essa tendência a julgar, criticar e nos comparar. Peça para o Espírito Santo, se esse for uma luta sua, Ele quer te ajudar para que você possa continuar servindo. Em terceiro lugar, compartilhe sua restauração com autenticidade e sensibilidade. Lá na Igreja da Cidade, nós também falamos que uma ferida fechada ou uma cicatriz fechada é um ministério aberto. Qual é a sua dor? Qual é a sua luta? O que te trouxe até a igreja, porque muitas vezes é uma luta. De repente, uma luta na família, na área da saúde, financeira. Quando você é restaurado por Deus e tem aquilo que te trazia dor cicatrizado, curado, transformado, aquilo se torna um ministério.
Você se torna capacitado e recebe uma autoridade divina para ministrar sobre aquele assunto. E a sua dor, que antes estava quase te matando, agora te fortalece para você fortalecer o seu próximo. É assim que funciona. Essa é a graça de Deus. Deus, Ele não joga sobre nós um fardo, não. Ele não coloca uma dor sobre nós, não. Mas todos nós aqui podemos concordar que nós estamos num mundo cheio de pecado. Nós estamos sujeitos a isso. Mas Deus, Ele aproveita cada oportunidade para tocar o seu coração, para te usar, para tocar o coração e a vida das pessoas. 2 Coríntios fala sobre isso. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha só, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não conheço suas lutas. Deus conhece suas lutas. Deus conhece suas dores. Ele tem um caminho para te ajudar, mas Ele quer pegar tudo isso depois, jogar na cara do diabo e mostrar para ele assim, olha só, meu servo e minha serva bom e fiel. Ele se manteve fiel no deserto, agora eu vou usá-lo para a honra e glória do meu nome. Ele vai te fazer vencer. Se você ainda não reparte os resultados de uma experiência de dor, isso significa que você ainda não foi completamente restaurado. Há uma jornada. Mas Deus, Ele quer te restaurar para fazer de você um vaso de honra, para tocar a vida das pessoas. 4º lugar, estou quase acabando. Nunca desista do seu chamado. Isso é muito importante. 2 Coríntios 4:1 diz, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimem, queridos. Sabe, trabalhar, servir na igreja é difícil, é. Sempre tem aquele irmão, aquela irmã que é mais complicado, gente. Não, eu acho que aqui não, é só lá em São José dos Campos, né? Mas sabe, para isso é que Deus te dá graça, para você amar, para você perdoar. Sabe, isso aqui é uma família espiritual. E numa família, a gente tem uns probleminhas de vez em quando, mas sabe para que os problemas existem? Para serem resolvidos, não para ser jogado para debaixo do tapete. Uma família resolve, segue em frente, continua junto. João diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus disse lá em João 17. Jesus, ele chegou diante de Deus na oração, antes de ir para a cruz, e ele disse assim, Senhor, eu estou completando a obra. Você consegue imaginar se Jesus desistisse do seu propósito de vida? Eu e você não estaríamos aqui hoje. Quantas pessoas podem ser alcançadas através do seu sim para Jesus? Do seu sim todos os dias para Jesus? Agora, isso aqui não é um fardo, tá, gente? Mas tenta entender. Se você desistir, muitas pessoas vão não ter a oportunidade de serem tocadas pelo amor de Deus através da sua vida. Não desista, não desanime. Blinde o seu coração de servo. Não foque nos seus interesses, não se ache dono de nada, não vise competir com ninguém, não faça nada por obrigação. Sabe, vamos ser amáveis o tempo todo. John Wesley dizia, faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares, sempre que puder, a todas as pessoas enquanto você puder. Sabe, vamos compartilhar esse amor de Deus o tempo todo. E por último, sirva empoderado pelo Espírito Santo. Alguém pode dar um aleluia aí? Sirva empoderado pelo Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para servir a Deus. Você precisa do Espírito Santo para servir a Deus. Os discípulos de Jesus caminharam 3 anos com Ele. Experimentaram todo tipo de coisa, sobrenatural. Alguns até tiveram uma experiência assim de consagração, naquele monte da transfiguração. E eu acredito que no final daquele tempo eles falaram assim, não, a gente está pronto já. Jesus, vamos abalar o mundo agora. Sabe, eles não entendiam que Jesus ia voltar e tal, mas não, agora a gente está pronto. Mas Jesus falava assim, vocês não estão prontos. Porque vocês precisam esperar em Jerusalém até que venha poder do alto. Porque sem o poder do alto, vocês não podem fazer coisa alguma.
Você pode ser eloquente, você pode ser inteligente, você pode ter recursos, mas sem o poder do Espírito Santo, você não tem poder para tocar a vida das pessoas. Você não tem poder para transformar a vida das pessoas. Você precisa buscar o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, maridos, quantos são casados aqui? Você precisa do Espírito Santo para amar a sua esposa, para cuidar dela e morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. Esposas, você precisa do Espírito Santo para amar o seu marido, amar o seu esposo, para criar coragem e falar assim, amor, dá aquele cartão. No nome de Jesus. Fala assim, dá aquele cartão abençoado no nome de Jesus. Você falou no nome de Jesus, já era. Autoridade.